Eu tô conversando. Você vai ter que cortar, né? Você vai ter que cortar. Tudo bem, vamos lá, né? Pode depois. E aí, pessoal, que felicidade estar podendo estar aqui com vocês. Tô fazendo o primeiro vídeo deste canal. É um momento histórico, não é um momento histórico? Estou aqui com alguns filhos meus, tô com o Bernardinho. Dá oi, Bernardinho. Quer aparecer, Bernardo? Oi, tudo bom? Oi. Eu tô com a minha filha Aninha também. Estão me ajudando. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu creio que vai agregar muito na sua vida. O que é propósito e o que é chamado. A gente muitas vezes se pergunta, qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado, para que Deus me colocou aqui nessa terra? E a gente precisa, e eu vim aqui te ajudar, cara. Eu vim aqui te ajudar, então, faz favor, pega na minha mão, pega na mão do seu líder e vamos fazer e ter essa caminhada aí juntos, beleza ou não beleza? Então assiste esse vídeo até o final, fica aí quietinho, acalma seu coração e bora entender isso juntos. Primeiro a gente vai entender o que é o propósito. Mateus, o que é o propósito? Por que eu existo? Sabia que a Bíblia responde essa pergunta? Ela está lá em Colossenses 1,16. Está dizendo assim, ó, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, o nosso propósito é servir e viver para Deus. O seu propósito é servir e viver e glorificar a Deus com tudo o que você tem. Então assim, independentemente da sua profissão, independentemente do seu sonho, independentemente do que você quer fazer da sua vida, o seu propósito, cara, você nasceu com o propósito de servir e glorificar a gente. Entendendo o que é o propósito, fica mais fácil a gente entender o que é o chamado. A gente vai ler agora lá em 1 Coríntios 12:4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Alguns são chamados para pregar, alguns são chamados para ser missionários, profetas, apóstolos, mestre. Então, o chamado vai falar de algo individual, e que Deus quer fazer com você individualmente. Então, o propósito de todos é glorificar o Senhor e viver para Deus. O seu chamado é aquilo que Deus tem que fazer algo individualmente com você. Você entende? Você pega um time de futebol, por exemplo. O time de futebol, qual que é o propósito do time de futebol? É ganhar um jogo, é ganhar uma partida. Mas cada um dentro do time tem um chamado específico. Uns foi chamado para defender, outros foi chamados para poder não deixar o outro cara passar, outros foi chamado para levar a bola e atacar e fazer o gol. Cada um tem o seu chamado ali dentro do time, mas o propósito dele em conjunto é o mesmo, que é ganhar. É a mesma coisa conosco. Nós temos um propósito, que é servir o Senhor Jesus e de pregar o evangelho para toda criatura. Isso aí é o propósito de todos nós. Deus está falando, ó, só os missionários vão ir pregar o evangelho. Deus não está falando isso. Ele está falando, vinde, todos vão pregar o evangelho no nome do Pai, espalhando a mensagem de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Mas o chamado específico vai falar sobre algo individual comigo e com você. Tá, eu entendi então o que é o propósito, eu entendi o que é o chamado. Mas como que eu vou descobrir qual que é o meu chamado? Eu entendo o meu propósito, que é algo que é o mesmo com todos, mas e o meu chamado? Você já perguntou isso para Deus? Você já falou isso com Deus? Você já teve um momento com o Senhor e falou, Senhor, qual que é o meu chamado? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes a gente fica fazendo essa pergunta, mas a gente não tem essa conversa sincera com o Senhor. Eu lembro de que quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha essa mesma pergunta e Deus me respondeu claramente, que era cuidar dos adolescentes mais difíceis de Santa Luzia. E com 12 anos de idade eu não sabia por onde começar, o que eu vou fazer, qual que é o propósito disso. Então eu me ajuntei com as pessoas que poderiam me guiar e direcionar neste caminho. Eu participei do Ministério de Teatro, que era uma coisa que eu queria muito. Então, desenvolva os seus talentos, desenvolva os seus dons. Qual que é o talento e o dom que só você tem? Qual que é o talento e o dom que você não precisa ser extraordinário em tudo, né? Às vezes a gente olha para as redes sociais, a gente vê as pessoas, poxa, o cara é bom em tudo, cara, tudo que ele faz ele é bom, e eu não sou bom. E aí a gente fica com essa mania de comparação. Mas eu tenho certeza que há algo dentro de você que pode ser trabalhado e isso pode servir ao Senhor Jesus. Você pode servir com esse talento,
com algo que você tem e entregar o melhor para o Senhor Jesus. Então entenda o propósito e entenda o chamado de Deus para a sua vida. Deus te chamou. E o mais interessante é que não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que escolheu você. Amém? Ó, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de amigos que você tem. Em nome santo do Senhor Jesus, eu abençoo a sua semana e eu vejo vocês semana que vem. Tchau! Como uma foto pra capa do vídeo, né? Tá. Eu acho que eu saí no vídeo Vai. que eu acho. Uma foto pra capa do vídeo. Tirou? Eu tô apertando, não tá indo.